Quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graça. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então encheu a casa do Senhor. A saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, o livro de Crônicas, do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, falando da inauguração do templo de Salomão. Deus, muito antes, tinha instruído Moisés: e me farão um santuário para que eu habite no meio de vocês. E assim Moisés, cumprindo a ordem do Senhor, ele construiu aquele santuário, aquele tabernáculo, aquela tenda. Você pode usar qualquer termo deste que se refere realmente ali àquele santuário. Moisés construiu conforme o modelo que Deus tinha orientado, tudo conforme o modelo que Deus tinha orientado. E o que Moisés construiu, aquela tenda móvel, ela poderia ser ela era desmontável e montável, né? E eles podiam então levar aquela tenda ali no deserto de um lugar para outro. Os levitas tinham a função desse trabalho, da tenda da congregação. E mais tarde, então, Moisés orienta que se construa um templo. Davi, ele tinha o grande desejo de construir o templo em Jerusalém, e ele não pôde construir, mas ele preparou muitos detalhes para a construção desse templo, e quem construiu esse templo foi o grande rei Salomão, construtor do templo. E aqui Salomão, então, ele vai inaugurar o templo, e a glória do Senhor encheu o templo do Senhor. Isso se refere ao santuário terrestre. O desejo de Deus era sempre habitar no meio do seu povo, e ali Deus se apresentava no santuário. A glória de Deus era vista ali no santuário. E o santuário tem lições, meus amados ouvintes, lições maravilhosas do plano de salvação. O santuário nos deixou e nos deixa, nos ensinou e nos ensina lições magníficas do plano de Deus. O esplendor sem par do tabernáculo terrestre refletia à vista humana as glórias do santuário celestial, em que Cristo, o nosso precursor, ministra hoje por nós perante o trono de Deus. Ali, o santuário celestial é a morada do Rei dos Reis, onde milhares de milhares o servem, milhões de milhões estão em pé diante dele, diz Daniel 7, verso 10. Sim, aquele templo
repleto da glória do trono, onde serafins, seus resplandecentes guardas, eles velam a face em adoração ao nosso Criador. Não podemos imaginar a glória do santuário celestial. Imagine quando os discípulos estavam com Jesus, olhando o edifício ali do templo de Salomão em Jerusalém, e eles diziam a Jesus: Jesus, que templo, que pedras, que construção. Eles admiravam ali o esplendor. Você imagine agora o santuário celestial, onde serafins, seus resplandentes guardas, eles velam a face em adoração. Sabe, esse Deus, o Todo-Poderoso, o glorioso Senhor, o grande eu sou, o Rei dos Reis, ele não poderia entrar no céu em um santuário erigido por mãos humanas. Não. O santuário celestial, o livro de Hebreus disse que ele entrou num santuário não feita pela mão humana, mas sim o verdadeiro, sabe, o santuário terrestre era apenas um pálido reflexo da imensa glória do santuário celestial. A presença de Cristo no santuário terrestre, quando ali eles viam a glória de Deus no santuário terrestre, é um pálido reflexo da glória do Deus eterno todo-poderoso do santuário celestial. Mas importantes verdades relativas ao santuário celestial e a grande obra que ali é levada a efeito pela redenção do homem, no santuário terrestre eram ensinadas grandes lições. O seu sistema de culto, sistema de adoração, sistema de sacrifício, e tudo aquilo revelava o santuário celestial, o glorioso santuário, revelava ali o glorioso intercessor, o glorioso momento em que Jesus entraria para interceder pelos seus filhos. Os lugares santos do santuário celeste, eles são representados por dois compartimentos, como no santuário terrestre, porque o santuário terrestre era um modelo do santuário celestial. Era uma sombra, era uma cópia do santuário celestial. Foi concedido ao apóstolo João vislumbrar o templo de Deus no céu. Ele contemplou ali no santuário celestial as lâmpadas de fogo que ardiam diante do trono de Deus. Ele, em João escrevendo, no livro de Apocalipse 4, ele viu ali anjos tendo incensários de ouro, que foi lhe dado com muito incenso para oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. João viu. E quando João teve essas visões, o santuário terrestre já tinha sido destruído. Foi permitido ao profeta João contemplar o primeiro compartimento do santuário celestial. E ele viu ali então as 7 lâmpadas de fogo, ele viu ali o altar de ouro, representado pelo castiçal de ouro, o altar de incenso do santuário terrestre. João viu. De novo, diz João, abriu-se no céu o templo de Deus. Apocalipse 11, 19. E ele olhou para dentro do véu interior, ao lugar santíssimo. E João disse que ali ele viu a arca do seu concerto, representada pelo receptáculo sagrado, construído por Moisés
para guardar a lei de Deus. Ele diz, eu vi a arca da aliança. Leia Apocalipse 11 também, Apocalipse 8, Apocalipse 4, João dizendo, eu vi a arca da aliança. Assim, os que estavam a estudar, ou os que estão a estudar esse assunto, eles podem encontrar provas indiscutíveis da existência de um santuário no céu. Percebeu? Porque às vezes nós pensamos que o santuário ele só foi o terrestre. Não, meus queridos, ele era apenas uma sombra, uma cópia do santuário celestial. Ok? Moisés, ele fez o santuário terrestre segundo o modelo que foi mostrado. E Paulo, ele ensina que aquele modelo era modelo do verdadeiro santuário que está no céu. Era a cópia, ok? Do santuário celestial. Igualzinho, tá certo? E João, ele dá testemunho disso porque ele diz, eu vi no templo celestial, a morada de Deus, acha-se o seu trono. O trono que é estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo do santuário celestial, como no lugar santíssimo do santuário terrestre, estava a lei de Deus, no santuário celestial também está a arca da aliança. A lei de Deus está lá. Esta lei de Deus, que é a grande regra, grande norma de justiça, pela qual toda a humanidade é provada, é julgada. A arca que encerra as tábuas da lei se encontra coberta pelo propiciatório. Propiciatório era a tampa da arca, de uma caixa toda recoberta de ouro. E a tampa dessa caixa é chamada de propiciatório. E ali, diante da qual Cristo, pelo seu sangue, ele pleiteia em prol do pecador. Assim, se representa a união da justiça com a misericórdia. Jesus, misericordioso. A lei, símbolo da justiça. No plano da redenção humana, a justiça e a misericórdia se encontraram e se beijaram, diz a Bíblia Sagrada. E ali no santuário terrestre, então, Jesus, no dia da expiação, Deus descia e sobre a arca da aliança, ele se punha e ali o sacerdote então adentrava, não sem sangue, diante do Todo-Poderoso, no Santo do Santo, ele entrava então para ministrar por todo Israel. E então aquela tampa, aquele propiciatório, né? Ali ele tinha sobre ele, 2 querubins, todo feito de ouro maciço. E aqueles querubins ali, com o rosto baixado sobre a arca, eles representam a misericórdia de Deus, mas também representam a justiça. Eles olhavam reverentemente para o propiciatório, que também, eles olhando para o propiciatório, representa o interesse com que as hostes celestiais contemplam a obra da redenção, através da misericórdia e da justiça de Deus. E este é o mistério da misericórdia a que os anjos desejam atentar. Que Deus ele pode ser justo, e ao mesmo tempo em que ele justifica o homem pecador arrependido, ele também renova a sua relação ou suas relações com a raça decaída. Cristo, ele pôde se humilhar
para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína e vesti-la com a sua imaculada justiça, com o seu manto puro de justiça, a fim de unir esta raça humana caída àqueles anjos celestiais que nunca caíram e juntos formaram uma grande família para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Sim, meus amados, aqueles querubim representam essa misericórdia, esse interesse de Deus por esta raça caída. E o desejo dos anjos celestiais seria compreender plenamente, porque mesmo eles não conseguem compreender plenamente como um Deus santo pode unir-se a uma raça caída a fim de resgatá-la. E assim os anjos podem entender que Deus é misericordioso. Somente a misericórdia, que é o belíssimo, um dos mais belos atributos do caráter de Deus, representado ali no santuário terrestre, mas também representado fidedignamente, de forma real, no santuário celestial. Os anjos ficam encantados, os anjos celestiais que nunca caíram, ficam assim cheios de louvor por compreender o amor desse Deus que se entregou por esta raça caída. Que lindo é entendermos que o santuário já representava a justiça e a misericórdia de Deus. A obra de Cristo como nosso intercessor, como intercessor do homem, ele é apresentado pela bela profecia de Zacarias relativa àquele cujo nome é renovo. E diz o profeta, ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória e assentar-se-á e dominará no seu trono e será sacerdote no seu trono e será conselho de paz. E conselho de paz haverá entre eles ambos. Zacarias 6:13. Já profetizando que o próprio Deus edificaria o seu templo, o seu santuário, aquele que é renovo, ele mesmo assentar-se-ia e dominaria ali no seu templo. E ele seria sacerdote para sempre no seu trono. Já o profeta Zacarias, no Antigo Testamento, profetizando sobre o santuário celestial e Deus ali assentado no seu trono, no santuário celestial. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Pelo seu sacrifício, meus queridos, pela sua mediação, Cristo é tanto o fundamento como o edificador da igreja dele aqui na terra. Ele mesmo é que edifica. O apóstolo Paulo indica-o como a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós, diz ele, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Impressionante, ele mesmo, Deus mesmo, ele instruiu Moisés a edificar, mas a profecia diz que ele mesmo edificaria o seu templo celestial, mas também edificaria a sua igreja para ser uma igreja gloriosa. Ele, a pedra, sim, o fundamento, a pedra de esquina, e todos os seus fiéis formam esse grande templo. Ele levará a glória. A Cristo pertence a glória da redenção, meus amados ouvintes, a redenção da raça caída. A Ele pertence a glória desta redenção. Através das eras eternas, o cântico dos resgatados será aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados,
A Ele glória, poder para todos sempre. Será o cântico dos redimidos. A Ele que nos resgatou. A Ele que se deu por nós, se entregou por nós. A Ele que derramou o seu sangue por nós. Toda glória, toda honra. Assentar-se-á e dominará no seu trono. E será sacerdote no seu trono. Sabe, querido, agora não está no trono da sua glória. O reino de glória ainda não foi inaugurado. Só depois que terminar a sua obra como mediador, lhe dará Deus o trono de Davi, seu pai, reino que não terá mais fim. Como sacerdote, Cristo está agora sentado com o Pai no seu trono. No trono com o seu eterno no trono com o seu eterno e existente por si mesmo. Ele é o que tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele é aquele que está sentado no trono. Ele sim, ele é que levou as nossas dores sobre si. Ele sim, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele que socorre todos aqueles que são tentados. Ele que é o nosso advogado. Se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele, a sua intercessão é a de um corpo ferido, de um corpo quebrantado, de uma vida imaculada. As mãos feridas, o lado transpassado, os pés cravejados, tudo isto pleiteia pelo homem decaído, cuja redenção foi comprada com um preço infinito, o preço de sangue. Oh, meu querido, este que está sentado no trono, ele pleiteia pela minha e pela sua redenção. Ele é o nosso advogado. Ele é que nos socorre. Ele foi que tomou sobre si todas as nossas enfermidades. O conselho de paz haverá entre eles ambos, diz a palavra de Deus. O amor do Pai, o amor do Filho, não é diferente entre eles ambos, se referindo do Pai, o Filho, o Espírito Santo. Sim, o amor do Pai, não menos do que o amor do Filho, é o fundamento da salvação para a raça caída, para a raça perdida. E disse Jesus aos seus discípulos, antes de se retirar deles: não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. Olha que impressionante. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, meus amados ouvintes. E no ministério do santuário no céu, conselho de paz haverá entre eles ambos, Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, o amor do Pai é o mesmo amor do Filho. O sacrifício do Filho foi o mesmo sacrifício do Pai ao entregar o seu Filho. Sabe, amados, Ele é que ministra no santuário celestial por mim e por você. Ele é que está pleiteando pela nossa redenção. E a pergunta que você pode estar fazendo é: o que é o santuário? É claramente respondida pelas Escrituras, onde o termo santuário, conforme ele é empregado na Bíblia, refere-se primeiramente
ao tabernáculo construído por Moisés, que já falamos, como figura das coisas celestiais. E, em segundo lugar, o verdadeiro tabernáculo que Deus erigiu, não o homem. Sim, o verdadeiro, no céu, para o qual o santuário terrestre apontava o santuário terrestre. A morte de Cristo, meus queridos ouvintes, terminou o serviço típico. O verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário do novo concerto, que a Bíblia diz. Percebeu? O verdadeiro tabernáculo, construído pelo próprio Deus, no céu, é o santuário do novo concerto. E como a profecia de Daniel 8,14 mostra, cumpre claramente nessa dispensação o santuário que ele se refere, e o santuário será purificado, Daniel 8,14, se refere ao santuário do novo concerto, santuário celestial. Ao terminar, então, aquela profecia das 2.300 tardes de manhã de Daniel 8,14, então o santuário celestial seria purificado. Sim, essa profecia de Daniel 8,14, ela aponta inquestionavelmente para o santuário celestial. Ora, você pode estar dizendo, mas o que é essa purificação do santuário? O santuário celestial precisa de ser purificado? Quando nós olhamos as lições do santuário terrestre, nós vamos entender se o santuário celestial tem que ser purificado, ou tinha que ser purificado. Ora, purificado do quê? Se é o santuário celestial. Sabe, queridos, houve cerimônia aqui no santuário terrestre, não é mesmo? Muitas cerimônias. O Antigo Testamento, ele declara muito sobre as cerimônias que ocorriam, eram realizadas pelos sacerdotes aqui no santuário terrestre. E essas cerimônias eram símbolos das celestiais. Entendido? Se olharmos estas lições, você pode estar perguntando, mas poderá no céu haver alguma coisa a ser purificada? Sim ou não? O capítulo 9 de Hebreus fala dessa purificação do santuário terrestre, mas também aponta para a purificação do santuário celestial. Isso está bem ensinado no livro de Hebreus, escrito por Paulo. E ele diz bem assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. De sorte que era necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim, se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores ou sacrifícios melhores do que este. Ou seja, com o precioso sangue de Cristo. Veja o que Paulo está dizendo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Com sangue, não de animais, mas com o próprio sangue de Cristo. O precioso sangue de Cristo. E no próximo estudo, nós vamos entender isso. Que coisas celestiais? Como? O que mancha o santuário celestial para ter a necessidade de ser purificado? Ora, meus queridos e amados ouvintes, quando estudamos este assunto, nos maravilhamos em entender o plano da redenção, o plano da salvação. O que Deus faz hoje ao ministrar no santuário celestial? Qual é a sua obra? Sim, meus amados, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, unicamente. E o santuário terrestre, ele
queria exemplificar esse ministério de purificação. O santuário terrestre, ele queria mostrar ao homem, ele mostra, não apenas queria, mas mostra ao homem que Deus continua a purificar os seus filhos, não mais com sangue de cordeiro. Ele é o sumo sacerdote, não mais sacerdote humano, mas o sumo sacerdote celestial, que continua intercedendo por nós para a nossa purificação, para logo mais sermos redimidos, levados ao céu e poder completar a gloriosa redenção, para adentrarmos no reino da glória, onde poderemos ver face a face o nosso grande Redentor. Portanto, meus amados, creiamos no sacrifício de Cristo, aceitemos a morte expiatória, o sangue de Cristo, para nos libertar de todo o pecado. Creiamos e vivamos pela fé. Jesus, aquele que ministra por mim, hoje, agora, por você, por todo ser humano, nesse momento, ele está ministrando por você. E Paulo nos apela, vamos com confiança junto ao trono da graça, porque ele é que nos compreende, ele é que nos entende. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essas lições maravilhosas, por sabermos que o Senhor está ministrando por nós. O Senhor se interessa por nós. O Senhor ama cada filho querido teu. E, portanto, deu a vida, derramou o sangue e não desistiu da misericórdia, da justiça para redimir essa raça caída em pecado. Obrigado, Pai, pelo seu sacrifício, porque até agora e eternamente continuará amando-nos com amor que não compreendemos. Deus abençoe a cada um de nós. Toma-nos em tuas mãos, Pai querido, em nome de Cristo Jesus. Amém? E amém. Eu quero agradecer a sua sintonia, meus queridos. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.